Atos, capítulo 1. Eu quero ler nesse momento do 1 ao 8, tá? Mas a pregação será focada apenas no versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 1, de 1 a 8. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Pai querido, pedimos novamente, ó Pai, que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra, para que a tua palavra neste momento preencha o nosso coração, para que possamos compreender por meio do teu Santo Espírito e aplicar em nossos corações, para que o Senhor haja em nossas vidas, para que possamos anunciar, ser incentivados a anunciar o Evangelho. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Talvez uma das grandes dúvidas de muitas pessoas, de muitos cristãos, é como que eu posso me envolver, como que eu posso fazer missões. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu já fiz muito parte deste movimento, e eu vou falar sobre isso no meio da pregação, infelizmente, missões modernas que surgiu ali depois do século XIX e foi mais intensificado principalmente em 1960, 70, chegando ao seu auge em 1990, a ideia de missões modernas, ela foi muito boa, que surgiu principalmente depois de Lausanne, mas infelizmente teve muitas desvantagens. Depois de Lausanne, depois que se reuniram em Lausanne, a igreja, de modo geral, várias igrejas de vários países, começaram a enviar diversos missionários para vários cantos do mundo e colocaram finalmente então esse título diferente, que até então não era tão divulgado, esse título de missionário. Missionário, então, é aquele que sai da sua terra, vai para um outro canto, vai para um país diferente, uma cultura diferente, e então anuncia o Evangelho ali. No entanto, com o passar do tempo, foi se identificado que esse termo missionário, para somente esse tipo de pessoa, não era um termo correto. Porque o que aconteceu em missões modernas é que a igreja se acomodou. Como que a igreja se acomodou? A igreja enviava os missionários para eles pregarem o Evangelho e falava assim: bom, nós fazemos missões. Como? Estamos enviando missionários para o outro lado do mundo. Mas a igreja local deixou de fazer missões. A igreja local deixou de ser relevante para a sociedade. E a igreja começou então a se acomodar na sua missão de fazer missões, na sua missão de pregar o Evangelho. Toda pessoa que chegava na igreja e se dispunha a anunciar o Evangelho, o pastor já pegava aquela pessoa e falava: nós precisamos de uma pessoa lá na Turquia, precisamos de uma pessoa no Iraque, vai embora. E na igreja local ficava somente as pessoas mais acomodadas. E a igreja se acomodou, dizendo:
estamos enviando missionários para fora, então estamos fazendo missões. Mas a nossa igreja em si, aqui local, não faz missões. Pode parecer algo esquisito, mas isso é muito comum no Brasil. Isso é algo muito comum nas igrejas que se dizem missionárias, mas não fazem missões como deveriam fazer. Eu quero então trazer a grande ideia hoje, e a pregação não vai ser tão extensa hoje, eu espero. A grande ideia, então, o resumo do nosso sermão de hoje, focado no versículo 8, que é: missões se faz com o poder de Deus, testemunhando com a igreja e em todo canto do mundo. Missões se faz com o poder de Deus, testemunhando com a igreja e em todo canto do mundo. Eu quero então dividir este versículo para apontarmos para 3 formas como nós fazemos missões. Primeiro, nós fazemos missões com o poder de Deus. E o poder de Deus é muito importante. E é muito importante nós sabermos o que é esse poder de Deus. Segundo, nós fazemos missões com a igreja. E esse talvez seja uma das maiores falhas das missões modernas. E terceiro, nós fazemos missões em todo o mundo. Então vamos focar primeiro e ir para o primeiro ponto. Nós fazemos missões com o poder de Deus. Infelizmente, também surgiu nas missões modernas, e principalmente por influência do pentecostalismo, mas mais do neopentecostalismo, a ideia do poder de Deus, né? E hoje, quando a gente fala sobre poder de Deus, a gente já começa a imaginar pessoas rodopiando, falando em outras línguas e achando que isso é o poder de Deus. Mas o que de fato, quando o texto nos traz aqui, no versículo 8, receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, que tipo de poder ele estava colocando aqui? O que Jesus queria dizer com este poder que vem do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele continua nos dando poder hoje. Ele continua nos dando poder. Mas que poder é esse que ele está dizendo? Nós lemos nos versículos anteriores que este poder era justamente para testemunhar as verdades de Cristo Jesus. Lucas está falando aqui, dos versículos de 1 até o versículo 6, mais especificamente o versículo 5, do que aconteceu com Jesus. Que Jesus, depois de ter ressurreto, ele apareceu às pessoas, primeiro apareceu aos 12, depois apareceu à multidão, e assim ele passou 40 dias até que foi assunto aos céus, e disse lá o que nós já lemos lá em Mateus 28, 18 a 20, as palavras que ele disse então para os seus discípulos. E então desce o Espírito Santo, quando estavam reunidos ali, logo após o que acontece aqui, reunidos no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, quando desce, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles pregam o Evangelho. O que eles fazem quando o poder de Deus desce sobre os discípulos, o que eles fazem? Eles simplesmente anunciam a mesma coisa do que Lucas descreveu de 1 a 7. Pedro começa então a anunciar a palavra de Deus, aquilo que aconteceu com Jesus, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e por isso agora todos devem crer em Cristo Jesus. Esse é o poder do Espírito. O poder do Espírito não é simplesmente poder de cura, apesar de isso acontecer com os discípulos. Mas a manifestação do poder do Espírito não é falar em línguas. A maior manifestação do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas é a coragem de testemunhar de Cristo às pessoas. E por que o poder de Deus é importante? Porque muitas vezes nós dizemos assim: eu até gostaria de ser missionário, mas eu não tenho coragem.
Eu admiro tanto os missionários que têm coragem para falar de Cristo às outras pessoas. Eu admiro tanto o pastor que tem coragem para pregar o Evangelho, que tem coragem para anunciar a Cristo Jesus todos os domingos, visitar as pessoas, cuidar das pessoas. Eu admiro tanto pessoas assim, mas infelizmente não tenho essa coragem. Deixa eu revelar algo para vocês, eu acho que já é algo comum. Missionários, pastores, pelo menos eu digo isso na minha vida, eu não tenho coragem nenhuma de pregar o Evangelho. E muitas vezes nem vontade. Às vezes nem vontade. Muitas vezes não tenho coragem de subir num púlpito, de pregar num domingo. Apesar de amar, apesar de gostar muito, mas não tenho coragem. Recentemente eu escutei de um pastor, e nessa hora eu estava com o Rafael, lá de Piripiri, e esse pastor, numa das falas lá dele, ele falou assim: irmãos, a coisa mais fácil de fazer no ministério pastoral é pregar. A coisa mais fácil é pregar. A mais difícil é visitar, é cuidar das pessoas. Na hora que ele falou isso, eu olhei para o Rafael olhou para mim, e eu disse: pelo contrário, a coisa mais difícil é pregar. A coisa mais difícil é testemunhar de Cristo. A coisa mais difícil é chegar para uma pessoa desconhecida, que eu nunca nem vi, e falar para ela: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa crer em Cristo Jesus. Sabe por que a pregação para este pastor é fácil? Porque não está pregando o verdadeiro evangelho. Porque quando você prega o verdadeiro evangelho, não é nada fácil. Não é nada corajoso da nossa parte. É algo difícil. E nós que estamos anunciando a Cristo Jesus aos outros, quando eu subo, todas as vezes que eu vou para o púlpito, eu tremo. Tremo mesmo, a perna treme. Isso é normal, nós precisamos orar. Nós precisamos sempre estar em oração. Se eu não estiver tremendo enquanto prego, alguma coisa está errada. Quer dizer que eu estou seguro muito de mim mesmo e não seguro da palavra de Deus. Então, pregar o Evangelho para as pessoas não é nada fácil. Então, nós não podemos falar assim: como eu admiro aquele missionário, tem tanta facilidade para pregar o Evangelho. Será mesmo que ele tem tanta facilidade para pregar o Evangelho? Agora, quando nós temos o poder de Deus, quando nós temos o Espírito Santo, ele age em nossa mente e em nosso coração para sentirmos o desejo, sim, de chegar para aquela pessoa e falar e pregar o verdadeiro evangelho. Mesmo que machuque, mesmo que a pessoa saia dali te odiando por tudo que você falou para ela, mas quando o Espírito Santo, quando você está de fato em oração, lendo a palavra de Deus, saturado do evangelho, realmente com o seu coração completo do evangelho, cheio do evangelho, você prega o evangelho para ela com o poder do Espírito. É por isso que Romanos 1,16, eu vou ler aqui, Romanos 1,16, se você quiser ler, Paulo diz o que é este poder, em que ele diz assim, Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O poder de Deus é o evangelho para a salvação. Então, quando nós recebemos o poder de Deus, é o evangelho aplicado em nossas vidas. É o Espírito Santo aplicando o evangelho ao nosso coração, para então pregarmos esse evangelho a outras pessoas. Mas se nós não estivermos cobertos deste poder de Deus, da forma correta que é o poder de Deus, talvez a nossa pregação do Evangelho não seja autêntica. A gente não vai falar tudo aquilo que deveria falar, porque não temos a coragem. Porque, humanamente falando, é impossível pregar o Evangelho. Mas com o poder de Deus, Deus então vai revelando a nós, por meio da sua palavra, e abrindo o coração daquela pessoa, e então aquela pessoa
é salva por Cristo Jesus. É importante nós entendermos que esse poder de Deus não é algo místico, como muitos por aí falam, mas esse poder de Deus é simplesmente o agir do Espírito Santo em nós. Segundo, então, primeiro, como posso fazer missões? Primeiro, com o poder de Deus. Segundo, e eu falei, como eu disse, é uma das maiores falhas atuais, é que nós devemos fazer missões com a igreja. O versículo continua e diz assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus diz isso, ele diz aos apóstolos, todos aqueles que estavam reunidos ali: vocês serão minhas testemunhas. Só que a ideia dos apóstolos, que os apóstolos deveriam fazer, é plantar igrejas. O que eles deveriam fazer, então, é constituir uma comunidade de cristãos, uma comunidade de crentes, e esses crentes, então, salvos por Cristo Jesus, espalharem, então, o Evangelho a outros. Missões não se faz sozinho, como muitas pessoas fazem. Eu não sei se eu já falei para os irmãos, mas quando eu entrei no seminário, em 2013, e fiz lá o Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em Atibaia, quando eu entrei para o seminário, eu estava passando por um momento bem contra a igreja. E foi a época que a Priscila me conheceu também. E nesse momento que eu estava totalmente contra a igreja, eu estava revoltado com a igreja. Eu tinha passado algumas coisas que tinham acontecido em 2010, com uma igreja em que nós éramos membros. E depois desses 2 anos longe da igreja, eu então resolvi ir para o seminário. Porque eu tinha de fato voltado para Cristo, ou Cristo tinha me resgatado da minha vida longe dele, desses 2 anos longe dele. Só que quando eu resolvi ir para o seminário, eu compartilhava isso com meu pai e falava para todos, não tinha vergonha de falar. Entrei no seminário para fazer um curso teológico que tinha lá no Palavra da Vida. E lá no Palavra da Vida tem 3 ênfases: ênfases missões, pastoral e educação cristã. E eu fui para missões. Eu não queria ser pastor. Na verdade, eu não tinha desejo nenhum de ser pastor e nem de estar dentro de uma igreja. Eu não queria isso. Porque eu pensava, o meu desejo era: eu quero ir para o campo missionário. E eu quero falar de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. E quando eu entrei então no seminário, meu desejo era ir para os índios. Eu amava essa ideia de ir lá para um povoado distante, uma tribo distante, e pregar o evangelho lá. E eu tinha um vínculo ali, uma amizade com um dos missionários da MEVA, que é a missão evangélica do Amazonas, e ele era professor lá do seminário. E aí, conversando com esse professor, eu comecei a falar para ele: olha, eu quero ser missionário, eu quero ir para o campo missionário, e eu não quero estar em igreja alguma. Quero ser enviado pela igreja, por mantenedores, mas não quero esse negócio de igreja não, porque a igreja fica muito nas 4 paredes, a igreja não sai, a igreja não evangeliza, não faz nada. Então eu vou fazer o meu papel lá como missionário, vou pregar o evangelho aonde for. E aí esse missionário, que era missionário da MEVA e professor de missões lá do Palavra da Vida, me fez a seguinte pergunta: legal, Samuel, muito bom. Então você quer pregar o evangelho? Sim, eu quero pregar o evangelho. Tá, e depois de pregar o evangelho? Como assim depois de pregar o evangelho? E depois que você pregar o evangelho, o que vai acontecer? Aí eu vou discipular as pessoas que eu preguei o evangelho. Legal. E depois? Aí eu travei. Aí eu não sabia o que responder. E depois o quê? Não, e depois que você discipular as pessoas? Não, elas vão ser convertidas e vão para o céu. Tá, mas depois que você discipular elas, o que você vai fazer com elas? Matar, né? A Bíblia falou matar, mais fácil. Aí eu fiquei, não sei. E realmente não sabia.
Ele olhou, depois que você discipular, você vai reunir esse grupo de discípulos, você vai cultuar a Deus com eles, você vai batizar, você vai fazer ceia, você vai todos os domingos e outros dias da semana cultuar a Deus com eles. Não é isso? Aí eu olhei e falei, E isso é o quê? Isso é igreja. Então não tem como você fugir da igreja, não é mesmo? Aí eu, não tem como. Irmãos, tem muito missionário por aí afora que são desigrejados. Muitos que estão no campo pensando que estão lá para evangelizar, para discipular, mas não estão completando a missão verdadeira de Cristo Jesus. A missão verdadeira de Cristo Jesus é plantar igrejas. Não tem como fugir disso. Esse é o princípio, é a base do discipulado. Por isso que Mateus 28, 18 a 20, se você quiser abrir comigo, a gente já leu logo no começo, mas é um texto que o missionário ama pregar, ama falar, mas muitas vezes não fala o que o texto realmente ensina, porque foca muito ou somente no discipulado. O texto diz assim, 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui, o missionário, ele gosta de pregar. Realmente, eu vou lá, eu prego o evangelho, eu discipulo, eu batizo. Mas e o resto? E aí? E a continuidade? Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O discipulado não é somente eu fazer ali uns 6, 7 encontros com uma revista, e aí eu fiz discipulado com aquela pessoa e falei, olha, já fiz discipulado com você, agora você está autenticado como crente, como um cristão maduro, agora viva a sua vida. Não, o discipulado é a vida toda. Discipulado se faz dentro da igreja, com conversas informais e conversas formais. Discipulado faz quando eu estou sentado com a pessoa com a Bíblia aberta, aconselhando ela, e faz quando eu estou no corredor da igreja conversando sobre a vida, ou quando eu estou jogando futebol, seja lá onde eu for. Discipulado se faz quando eu vou para a igreja e eu escuto um sermão do pastor. E naquele momento o pastor está discipulando a igreja inteira. Se faz cantando louvores, se faz vivendo a igreja. Mas infelizmente, muitos, por causa da ideia de missões modernas, muitos têm deixado a igreja. Muitos têm saído da igreja, usado a igreja para investir nesses missionários, mas infelizmente eles estão lá aproveitando a vida, pregando o evangelho, porque muitas vezes pregam o evangelho, mas não plantam igrejas. E infelizmente, eu diria que milhões ou até bilhões de reais e dólares são gastos todos os anos com missionários que pregam o evangelho, mas não plantam igrejas, não estão completando a missão de Cristo Jesus. E quando a igreja não fica ali, não é plantada, o evangelho ele não é permanente. Ele fica só por um período, só temporário. 2, 3 pessoas que se converteram, mas quando é se plantada então uma igreja, uma comunidade de cristãos, o evangelho se espalha. Porque ao plantar igrejas, ele precisa treinar a liderança local. Ao treinar a liderança local, aqueles líderes, aqueles pastores locais, então vão assumir aquela igreja e vão continuar a igreja, e então essa igreja vai se espalhar para outros lugares também. Mas quando o missionário, ele dedica toda a sua vida apenas em si mesmo, toda a sua missão apenas em si mesmo, quando ele vai embora, não fica nada. Não fica nada. Porque todos estão dependentes dele e não da igreja
de Cristo Jesus. A verdadeira missão, então, é plantar igrejas. Eu só entendi isso no meu 4º ano de seminário, quando eu fui fazer finalmente o meu estágio na igreja. E porque eu estava sem igreja, por um outro motivo que eu posso contar depois, eu tive que fazer o meu estágio dentro da igreja, e ao invés de fazer um estágio lá do seminário, no curso de missões eu tinha que fazer um estágio missionário em um lugar diferente. Eu não pude fazer isso, então eu tive que fazer o estágio dentro da igreja. E aí, por conta disso, eu tive que mudar o meu curso de ênfase para missões para ênfase pastoral. Ou seja, eu tive que ser pastor, tive que fazer o curso de pastorado, sem nem querer. No meio deste curso, que eu tive que refazer algumas matérias, finalmente não fazer as matérias pastorais do seminário, foi então que eu entendi que a melhor forma de se fazer missões é pregando o evangelho no púlpito, é sendo então um pastor de uma igreja, é plantando igrejas e incentivando os irmãos a plantarem, evangelizarem e plantarem outras igrejas. Eu entendi então que a melhor forma de se pregar o evangelho era fazendo isso, era me envolvendo com a igreja e sendo pastor. Foi somente no 4º ano do seminário que eu entendi isso, mas poderia ter entendido bem antes, né? Terceiro ponto, então, como fazer missões? Primeiro, com o poder de Deus. Segundo, com a igreja. E terceiro, em todo o mundo. O texto, então, nos diz que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é novidade para a gente que Jesus está colocando aqui, que é a região, a cidade, o bairro, a cidade, e então o país e até os confins do mundo. Jesus estava dizendo que a igreja deveria sim se preocupar com cada local. Cada bairro da cidade nós devemos nos preocupar. Cada cidade do nosso estado devemos sim nos preocupar se há o evangelho sendo pregado ali. Devemos nos preocupar com o nosso país, se há o evangelho pregado ali, e com outros países. Se nós não nos preocupamos como está sendo pregado o evangelho lá na China, lá no Japão, lá na Coreia do Norte, nós não estamos completando a missão verdadeira de Cristo Jesus. Não quer dizer que a gente tem que fechar a nossa igreja e cada um ir para um canto. Não é isso que tem que acontecer. Mas nós devemos nos preocupar. O que tem acontecido lá em tal país? O evangelho está sendo anunciado lá? Poxa, lá o evangelho é 0,1%. O que nós podemos fazer com isso? Vamos orar? Vamos orar por isso. Vamos começar a incentivar pessoas. Vamos treinar pessoas. Vamos orar para que Deus levante pessoas na nossa igreja que tenham o desejo de pregar o evangelho. Mas ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com um país distante, também devemos nos preocupar com algum bairro da nossa cidade que é difícil o acesso da pessoa vir até nós, e poxa, nós podemos ir até lá. Quem sabe plantar uma igreja naquele bairro? Quem sabe começar o evangelho naquele lugar? Poxa, tem alguma cidade do nosso estado que não tem o evangelho verdadeiro, e não estou dizendo, como alguns dizem, da presença da igreja batista, eu estou dizendo do evangelho autêntico. Será que naquela cidade realmente há uma igreja em que se prega o evangelho? Não, não há. Então vamos nos preocupar com isso. Talvez a gente nunca faça nada, mas vamos orar para que Deus faça algo. Nós estamos também abertos, com os corações abertos, para caso Deus queira nos usar dessa maneira. Nem todo mundo vai para fora. Nem todo mundo vai para um outro estado. Nem todo mundo vai para um outro país. Nem todo mundo vai para uma outra região. Mas nosso papel é sim nos preocupar do que tem sido pregado nesses lugares. E enquanto nos preocupamos com o evangelho nesses outros países,
em lugares perseguidos, em lugares em que o evangelho é escasso, ou em lugares em que o evangelho até tem o evangelho, mas um evangelho diferente, um evangelho não autêntico, não verdadeiro, enquanto nos preocupamos com aqueles países, esses locais, também nos preocupamos com a nossa igreja. Como que nós temos pregado o evangelho? Como nós temos falado de Cristo para os nossos vizinhos? Como nós temos falado de Cristo para os nossos familiares? Como nós temos falado de Cristo para as pessoas que trabalham com a gente? Muito é se dito assim, não, o pastor tem que pregar o evangelho, o missionário tem que pregar o evangelho, e a gente terceiriza essa função para eles. Mas a função de pregar o evangelho é de todo crente. Todo crente tem que fazer discípulos. Todo crente tem que estar discipulando alguém. Todo crente tem que ser discipulado e discipular alguma pessoa. Pregar o evangelho a essa pessoa. Essa é a função de cada um. Todos nós devemos fazer isso. Você talvez nunca vá para um outro lugar, mas você tem que fazer isso aqui. E quem sabe Deus te desperte aqui para ir para alguma outra cidade, algum outro estado, até algum outro país. Há muitas pessoas que nunca nem imaginaram ir para um outro país. E de repente Deus levantou aquela pessoa e ela foi. Exemplo disso são os meus pais. Meu pai e a minha mãe são talvez pessoas pior do que eu, as pessoas mais caseiras que existem. Pessoas mais caseiras que existem. Criados no interior lá de São Paulo, bem simples mesmo, criação bem simples, criação de fazenda. E de repente, depois de anos do meu pai morando em Atibaia, de repente surgiu uma proposta por e-mail de um dos pastores da região, só perguntando para o meu pai assim: Éder, você conhece algum pastor que tenha o desejo de ser missionário no Japão? E aí meu pai respondeu brincando, foi brincando, e respondeu, eu. Mas ele respondeu brincando, não respondeu sério. A hora que ele perguntou para minha mãe respondeu assim, ué, por que não? Meu pai assustou. Como assim, por que não? Você tem um desejo para o Japão? Não, nunca nem pensei em Japão. Nem sei como que é a cultura, nem como é a língua, e nem como que eu vou me virar lá. Mas de repente eles perceberam que Deus estava levantando eles para ir para o Japão. Então talvez haja pessoas aqui no nosso meio que a gente nunca nem imaginou a pessoa indo para algum outro lugar. Mas quem sabe Deus queira te levantar para ir talvez para um outro bairro, para uma outra cidade, para algum outro lugar, ou para ser a pessoa que vai incentivar essa igreja a pregar o evangelho aqui, nessa cidade, ou então nas cidades ao redor. O mais interessante é que quando a gente olha para Atos 2:42, a gente vê sobre a igreja inicial, né, a igreja primitiva, como muitos chamam, e a gente usa muito o exemplo, né, que eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, estavam em unidade e todos ali estavam unidos, juntos. E as pessoas ao redor vinham e conheciam a igreja, e então o evangelho era pregado para elas, e elas então participavam da igreja. Esse tipo de missão, que é a missão da igreja local, na área missiológica, a gente chama de missão centrípeta, que é a missão que vem de fora para dentro. São irmãos são pessoas que estão fora, conhecem a igreja, e então vêm e passam a frequentar a igreja local. No entanto, tinha uma falha nesta igreja. Esta igreja não fazia a missão centrífuga. Quem lembra da máquina de lavar, né? A ideia de expandir. Essa igreja, ela infelizmente começou a ficar mais reservada para si. E aí começou a vir a perseguição. Eles não estavam cumprindo a missão de Jesus em Atos 1:8. Então Jesus faz o quê? Deus faz o quê? Manda uma perseguição para eles. E lá em Atos 8, versículo 1, o que acontece? A perseguição vem e eles então são espalhados. E o texto deixa bem claro, e é interessante que ele faz essa conexão,
que ele diz, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, já que vocês não querem se espalhar, eu vou espalhar vocês. Eu vou espalhar o meu evangelho. Irmãos, quando nós participamos do evangelho, da missão de Deus, nós não podemos dizer como se Deus precisasse de nós. Deus, Ele quer nos usar. Mas como Jesus mesmo diz, Ele vai usar pedra para poder falar a quem Ele quer. Só que Deus quer nos usar em todo canto. Deus quer nos usar em todos os lugares para anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus. E muitas vezes, na área missiológica, na área de missões, é falado tanta heresia, tanta besteira, porque nós precisamos, tem a urgência de pregar o Evangelho e etc e tal. Tem até gente que fala que, olha, Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar do Evangelho. Quer dizer, então Jesus nunca vai voltar. Porque para todo mundo ouvir falar do Evangelho, isso nunca vai acontecer. Não, todo mundo tem que ouvir falar do Evangelho, aí Jesus volta. Aí Jesus volta. E tem falado tanta besteira nesse sentido da urgência de missões, como se aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, e a acusação principalmente contra o que a gente sabe, contra os reformados, calvinistas, como se reformado calvinista não pregasse, não fizesse missões. Mas quando a gente olha para a história da igreja, e quando a gente olha para a realidade da igreja hoje, as igrejas que mais permanecem em lugares de perseguição, as igrejas que mais permanecem em lugares longínquos, é sim a igreja reformada. É sim a igreja saudável, a igreja que busca a Cristo Jesus verdadeiramente. E vários missionários na história, os maiores missionários, como Adoniran Judson, John Paton, George Miller, George Whitefield e tantos outros que eram plenamente calvinistas reformados, mas que foram os maiores missionários e pregaram o Evangelho em diversos países e em diversos lugares, porque eles acreditavam que não era que Deus dependia deles, mas que eles dependiam de Deus e eles queriam fazer parte da missão de Deus, da missio Dei. Nós fazemos parte da missão de Deus. Cada um de nós fazemos parte da missão do Senhor. Como então eu posso fazer missões? Primeiro, com o poder de Deus. Segundo, com a igreja. Terceiro, em todo o mundo. Como então eu posso fazer isso? Algumas aplicações mais práticas. Primeiro, ore. Ore. E ore muito para que o Evangelho seja pregado em todo o lugar. Ore para que igrejas sejam plantadas. Ore para que pastores sejam treinados à pregação expositiva da palavra. Ore para que as igrejas plantadas nesses países longínquos permaneçam firmes no Evangelho. Ore pelos missionários. Ore por aqueles que estão distantes. Eu quero recomendar 2 sites. O primeiro é talvez mais conhecido, que é o Portas Abertas, que sempre noticia sobre igrejas perseguidas. E o segundo, que talvez não seja tão conhecido assim, tem um aplicativo também para o celular, chama Joshua Project, Projeto Josué. O que o Joshua Project faz? Todo dia ele te dá uma tribo diferente em um país, que ele descreve toda essa tribo onde é pouquíssimas, menos de 0,1% da pregação do Evangelho ali. E todo dia ele te dá a descrição
desse povoado, desse povo diferente, dessa tribo diferente, para você orar por eles. Então é muito importante que nós possamos orar por essas pessoas. Deus ir colocando esse desejo no nosso coração de orarmos, então, pela missão de Deus. Segundo, contribua. Nós devemos sim contribuir para missões. Infelizmente, o que a gente vê de muitas agências missionárias por aí desanima muito. Eu confesso que desanima muito. Dar dinheiro para agências missionárias que você não sabe nem para onde esse dinheiro vai e se realmente vai para o missionário. Infelizmente, nós temos ouvido de muitos missionários, amigos, colegas nossos, eu não quero expor qualquer agência missionária aqui, mas de várias agências missionárias que têm se enriquecido com o trabalho de missionários. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente. E agências que não estão plantando igrejas. Na verdade, agências missionárias que usam a igreja, mas que muitas vezes são desigrejadas, não se envolvem com a igreja local. Mas meu incentivo para você é: invista em missionários que você conhece o trabalho, entre em contato com eles, peça um relatório e ajude esse missionário específico. A melhor forma de contribuir então para missões. Terceiro, então, anuncie. Peça a coragem e o poder de Deus para anunciar o Evangelho às pessoas. Ah, mas eu não sei falar isso. Pergunta para o pastor: pastor, como que eu posso pregar o Evangelho? Me ensina. Me ensina a falar do Evangelho de uma forma simples. 4 passos ou 3 palavrinhas você já consegue falar do Evangelho rápido e fácil. Seja você distribuir um folheto, que seja, mas nós devemos fazer parte da missão de Deus. Seja você convidar uma pessoa para vir para a igreja. Eu não sei pregar o Evangelho, mas eu posso pelo menos convidar alguém para vir para a igreja. Convide então. E aquele vai ouvir de Cristo Jesus. E por fim, viva a igreja. E essa talvez seja a parte mais importante. Fazer parte da missão de Deus é fazer parte da igreja de Deus. Se envolver com a igreja. Mesmo que você não seja um missionário do outro lado do mundo, nem que tenha esse título ou algo parecido, ou receba sustento de outras pessoas, ainda assim pode ser que Deus esteja chamando você para ser uma professora de escola bíblica dominical. Irmãos, quantos de nós lembramos do nome daqueles que foram criados na igreja? Lembramos do nome das nossas professoras de escola dominical? Eu lembro da que foi durante muito tempo da minha vida, lá em Bragança. Eu lembro do nome dela. Por quê? Ela foi extremamente influente naquilo que eu creio hoje. Seja anunciando o Evangelho para sua família, orando por uma pessoa específica, orando pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu tio. Eu vou orar e eu vou aos poucos falar de Cristo Jesus àquela pessoa. Talvez essa seja a missão da sua vida, seja pregar o Evangelho para aquela pessoa específica. Não a missão pouca e nem missão grandiosa, a missão de Deus. E você faz parte dessa missão e pode fazer isso vivendo a igreja. Não há missão sem igreja e não há igreja sem missão. Isso deve ser claro em nossas vidas. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque temos o privilégio de anunciar o Teu Evangelho com as portas abertas. Temos o privilégio de anunciar a Cristo Jesus para as pessoas na rua e não sermos presos. Mas, ó Deus, por causa dessa liberdade, muitas vezes somos tão acomodados. Temos medo de pregar o Evangelho. Não temos coragem. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use
para anunciarmos a Cristo para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para orarmos por missões, para orarmos por aqueles que estão tão distantes, realmente pregando o verdadeiro Evangelho e fazendo a missão verdadeira, plantando igrejas. Ó Pai, nos ajude a contribuir também, mesmo que isso prejudique as nossas finanças do nosso lar, mas nos ajude a ter amor por contribuir com aqueles que realmente necessitam da contribuição da igreja, da contribuição de um mantenedor pessoal. Ó Pai, pedimos que o Senhor também use essa igreja para ser relevante nessa cidade, assim como a igreja de Cocal também ser relevante lá em Cocal, para que nós possamos sempre pregar o verdadeiro Evangelho e não nos desviarmos do verdadeiro Evangelho, mas sempre fazendo a missão de trazer pessoas à igreja e a missão de levar o Evangelho também para as pessoas. Ó Pai, nos dê ânimo, nos dê coragem, sabemos que isso só vem apenas através do Teu poder, e é o que te pedimos neste momento. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.